Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai acompanhar os melhores momentos da 11ª aula do EAD. Vai conhecer um pouco mais sobre o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Saiba por que essa lei é considerada código de conduta para os administradores públicos de todo o país. Tudo isso agora no TCE Notícias do dia 7 de setembro. Olá, tudo bem? A 11ª aula do projeto de ensino à distância foi ministrada pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Santolin, e o tema abordado foi o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O assunto que me traz aqui, como já é do conhecimento de todos, é a análise do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tive ocasião há pouco, no início, antes ainda das nossas atividades, de dar uma pequena entrevista onde eu dizia exatamente sobre a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal no cenário da administração pública brasileira. Todos aqui que estão presentes, e certamente aqueles que estão nos assistindo à distância, sabem desse fato. Eu pretendo destacar esse, entre outros aspectos contextualizadores, exatamente para permitir que o exame deste artigo 42, de um dispositivo específico da lei que, desde o seu início, tem trazido alguma preocupação àqueles que trabalham com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não seja feito no vazio, não seja feito sem essa necessária percepção de todos os elementos que cercam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso, a exposição está dividida em, basicamente, 4 partes, e ela se dará, então, com algumas considerações gerais sobre a hermenêutica jurídica, que, com o devido respeito e consideração àqueles que, obviamente, dominam essa matéria, porque têm formação jurídica, mas tendo em conta que nem todos os que estão aqui assistindo essa exposição necessariamente têm formação jurídica, me parece importante destacar algo que, para quem trabalha com o direito, é uma série de conceitos elementares, mas que muitas vezes, porque não são devidamente sopesados, prejudicam um pouco a compreensão do tema específico que nos traz aqui, que é esse da análise do artigo 42. Numa segunda parte, então, pretendo examinar, ainda que brevemente, um conceito que é importante para o desate dos temas que envolvem o artigo 42, que é o conceito de restos a pagar, conceito esse que não está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que é utilizado por ela. Numa terceira parte, também com bastante brevidade, uma contextualização da lei em relação ao cenário onde ela se fez inserir quando ingressou na moldura jurídica, no ordenamento jurídico do Brasil, e aí, como consequência e como fecho dessa análise, o exame do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o nosso tema proposto. Tratando especificamente das noções básicas de hermenêutica, eu inicio pela apresentação de um pequeno quadro que é produzido a partir da obra do filósofo argentino Carlos Cócio, onde ele, a meu juízo com rara felicidade, consegue sintetizar uma série de dados, uma série de elementos que são preambulares para que se faça o exame de um texto jurídico. O Carlos Cócio nos diz que os objetos do conhecimento, os objetos do conhecimento humano, podem ser classificados em 4 grandes grupos: objetos ideais, objetos naturais, objetos culturais e objetos metafísicos.
Esses objetos, pelas suas características, que são diferentes, determinam mecanismos diferentes em relação ao ato de conhecimento. Assim, os objetos ideais, como já estão eles mesmos indicando, são irreais quanto à sua presença na realidade. Nós não encontramos na rua um número, nós não batemos nas esquinas com o número 7 ou com o número 9, porque um número é uma construção ideal. Toda a matemática é uma construção ideal. Nós utilizamos a matemática de diferentes formas dentro do nosso processo, mas nós não encontramos os números na rua, eles não são reais. Eles também não são passíveis de serem apreendidos pela experiência. Os nossos sentidos, nenhum deles nos permite tocar, cheirar, experimentar um número. Igualmente, quanto ao valor, esses elementos ideais não possuem valor. Um número, o 7, ou o 8, ou o 9, um algarismo, ele não é mais valioso do que o outro, a não ser no sentido comparativo, do ponto de vista quantitativo, mas e algumas pessoas supersticiosas podem achar que determinados números têm um sentido melhor ou pior do que o outro, mas em si os números não têm valor. Como é que nós conhecemos a matemática? Exclusivamente pelo método racional dedutivo. É um processo de apreensão estritamente intelectivo. Por isso mesmo, o ato de conhecimento, aquele mecanismo que nos oportuniza conhecer esses objetos ideais, é a intelecção. Diferente disso são os objetos naturais. Os objetos naturais são reais, eles estão presentes na natureza. Podem ser apreendidos pela experiência. Um dado físico, um dado biológico, um dado químico, tudo isso é passível de ser apreendido pela experiência. Nós podemos realizar e constatar se há ou não há presença de um determinado mineral, por exemplo, no solo, a partir de uma série de experimentos científicos. Também, quanto ao valor, no entanto, esses objetos são neutros. Nós não temos por que atribuir maior valor moral a determinado objeto natural do que a outro. O método de análise que se dedica a esses objetos é o empírico dedutivo, porque estes, como são suscetíveis à experiência, permitem que, além da intelecção, nós usemos também processos experimentais. Por isso que se busca, quando se trata de um objeto natural, é a explicação do fenômeno. É tentar entender como o fenômeno funciona. A aula vai ser realizada no auditório da Escola Superior de Contas e começa às 2h da tarde. O palestrante convidado é o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Willemann, que vai falar sobre responsabilidade administrativa. A aula telepresencial vai ser transmitida ao vivo pelo portal do TCE e pelos pontos de transmissão do MT Preparatório. Acesse o link EAD no portal do TCE para mais informações. A palestra completa sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como todas as aulas do EAD, estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!